Amém, amados. Mais uma vez, Deus está me colocando aqui. Mas amém, glória a Deus. Esse tempo que o Senhor tem colocado para nós, né? Não sei se vocês estão percebendo, mas é a multiforme graça que Deus está derramando sobre a igreja, né? E isso, amados, temos que aproveitar. São coisas preciosas que cada um buscou para trazer para a igreja, e creio que todos aqui têm muito temor de estar aqui na frente, trazendo, porque é algo que é a igreja dele, é a noiva dele, né? Que ele ama tanto, que todos nós fazemos parte e precisamos praticar. O assunto que eu quero trazer é sobre o negar-se a si mesmo, né? E eu queria começar abrindo um texto em Êxodo, uma historinha que todos já conhecem, que fala um pouquinho quando Deus chama Moisés para liderar o povo de Israel para fora do Egito, né? E pode botar aí o Google. Está lá em Êxodo, capítulo 3, vamos ler do 7 ao 15. Êxodo, capítulo 3, de 7 a 15. Não, tranquilo, eu vou... Já vou começar a ler aqui para a gente remir o tempo. Então, Êxodo, capítulo 3, 7, inicia assim: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores aqui são os governantes, né? Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa terra e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás os filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E Deus continua a conversa, amados. Eu queria ler só mais um trechinho. Esse começo, ele chama o Moisés para uma missão. E vamos continuar agora, que é o Êxodo capítulo 4. Só para remir o tempo aí, eu cortei umas partes, que é uma conversa que ele tem longa. Deus tem uma conversa longa com Moisés. Êxodo 4:10, está ali já.
Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: Quem fez a boca do homem? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Pois tu lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, e ele será tua boca, e tu serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com que has de fazer os sinais. Então, amados, aqui está muito claro que ele não se achava capacitado para fazer nada daquilo que Deus falou. Deus falou que ia estar com ele, Deus falou que ia colocar as palavras na boca dele, e ele tinha medo ainda do que fazer. E isso, amados, eu sei que acontece com muitos aqui, né? Inclusive comigo. Principalmente comigo. Por isso que eu li essa historinha. Mas o texto base, amados, que trouxe esse assunto aqui, está lá em Lucas 9, 23. São as palavras do nosso Senhor que diz assim: Dizia a todos, se alguém, em Lucas 9, 23, desculpa, eu não falei, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amados, aqui está dizendo, se alguém quiser vir após mim, quem aqui tomou a decisão de seguir Jesus? Tem alguém ainda que não tomou a decisão de seguir Jesus aqui, que as mãos não levantaram ainda não. Então, amados, o Senhor escreveu isso 3 vezes, em Marcos, em Lucas e em Mateus, 3 vezes, amados. Quando Deus repete 3 vezes, é porque aquilo é importante. A gente tem aprendido isso todos os dias. Por que será que colocou 3 vezes, né? É porque é algo que é muito importante. E o que tem em comum também com essa passagem de Moisés e com o que Jesus falou, né? Que ambos refletem uma necessidade da gente abrir mão da nossa vida, das nossas preferências. Né? No caso de Moisés, foi uma missão específica, que sabemos aí que existem inúmeras missões que o Senhor pode colocar no coração de qualquer um, e vai ter a questão de negar-se a si mesmo por amor a Ele. Ou então o chamado contínuo, né? Jesus, quando Ele falou, Ele nos chamou, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue e tome-se a cruz. Então, se todos os dias nós queremos seguir Ele, fazer as vontades dEle, eu preciso me negar. Não tem como eu fazer a minha própria vontade. E até quero lembrar do testemunho da Lide e do Lucas aqui, que casualmente encaixou com isso, né? Quando o Lucas comentou que o Senhor tinha falado com ele que era a esposa e ele não tinha sentimento, não parece algo meio confuso, no sentido que a gente sempre espera que o sentimento apareça, algo brilhe para que eu comece a me interessar por alguém. E isso partiu dos dois também, achei muito interessante, porque os dois tiveram um tempo para se conhecer e botar diante do Senhor, orar, se conhecer,
né? Tá disposto, porque a Lídia podia dizer, mas eu não, como ela disse, né? Eu não sinto nada por ele. E quando, para mim, é um ponto que ela se negou naquele hora, assim como o Lucas também. Ela abriu mão de assim, mas eu ainda não tenho, né? Se o Senhor depositar, se o Senhor depositar, demonstra que é o desejo que ela quer, é agradar o Senhor. Se o Senhor plantou isso no coração para eles se unirem, a gente vê a evidência clara aqui de que há irmãos amando o Senhor. E, amados, eu queria só retornar falando que minha vontade também não era estar aqui na frente. Não era mesmo. Muitos sabem, mas eu sou professor. Estou na frente, toda hora na frente de alunos, mas é uma coisa que eu não gosto. E eu vou explicar por quê. Por que eu fui parar como professor? Eu decidi, quando eu estava trabalhando na empresa de petróleo aí, que eu iria fazer todos os concursos que aparecesse, que eu tivesse minha disponibilidade. Eu nunca tinha pensado em ser professor. E me dispus, fiz o da Petrobras, fiz vários concursos aí. Entrei no cadastro de reserva, passei num que era de submarino do governo, e apareceu o concurso do Instituto Federal para me fazer. E foi o concurso que eu nunca tinha pensado em fazer. E naquela época eu fui demitido da empresa também, porque tinha acabado o contrato. E eu precisava sustentar minha família, né? E foi aquilo que Deus abriu para mim. Mesmo eu, na verdade, começa numa história da faculdade. Quando eu saí da faculdade, eu bati meus pés, né? A gente brinca, bati meus pés e disse: eu nunca mais volto para aqui, para dentro desse lugar. E oi? E, amados, não adianta a gente falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? Esse ano, amados, faz 20 anos que eu me converti. Em novembro de 2025 agora, vai fazer 20 anos que eu entreguei a minha vida ao Senhor. E isso tem que ser uma coisa diária na nossa vida. Eu decidi amar o Senhor, decidi seguir Ele, ir atrás dEle, todos os dias da minha vida. E eu gostando ou não de estar na frente, eu me sentindo confortável ou não, eu preciso fazer aquilo que Ele determinou para mim fazer, assim como Moisés fez isso. E tem inúmeros outros, né? E essa decisão de seguir Jesus, ela passa por eu me negar. Ela não pode ser, eu não posso viver sem me negar e andar com Jesus ao mesmo tempo. Porque Ele falou que a gente precisa, se a gente quer seguir atrás dele, a gente precisa negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir Ele. E tudo isso, amados, é para alegar o coração de Deus, é expressar o nosso amor para Ele. E o amor supremo pelo Senhor, né, tem que ser demonstrado através desse negar-se a si mesmo. Não se trata de um mero sacrifício, mas eu preciso alinhar o meu coração aos desejos de Deus. É uma necessidade que nós precisamos ter. E o negar-se a si mesmo, amados, é uma marca do discípulo, ele tem que ser uma marca. E a gente tem inúmeros testemunhos dos irmãos que, quando aplicam isso na sua vida, acontecem coisas maravilhosas na vida da pessoa. E tem outros exemplos que eu não vou ler aqui, né, mas um exemplo muito clássico desse negar-se a si mesmo foi o Abraão levando o filho dele, Isaac, para aquela cruz. Isaac era um filho para o sacrifício. Isaac era um filho muito esperado, muito desejado por aquela família. E ele foi até o final, levou, e Deus viu que ele tinha o coração correto, estava alinhado com a vontade dele. E ele abriu mão do filho pelo amor que ele tinha pelo Senhor.
E, amados, eu dividi aqui em 3 partezinhas, tá? Agora eu vou falar do que não é negar-se a si mesmo, depois eu vou falar o que é negar-se a si mesmo, e eu listei 5 práticas na vida do discípulo que é importante ter para negar-se a si mesmo. A primeira parte, né, que é o que não é negar-se a si mesmo, pode parecer uma ideia de autossacrifício, que se confunde com autopunição ou autoaversão, né? Autoaversão é um sentimento de hostilidade, de raiva e desgosto de uma pessoa que tem de si mesma. Não é isso que o Senhor está querendo de nós. É uma crítica, né? Como se fosse uma crítica extrema a nós mesmos, né? E não é isso. Não é uma vida de sofrimento intencional também, que a gente fique sofrendo, fique fazendo coisas que a gente não gosta no sentido que se Deus pediu para que nós fizermos, nós temos que fazer. Mas tem muitas coisas que Deus não nos pede. E não é autodesprezo, não é baixa autoestima, não significa se odiar, se depreciar ou viver com um senso de indignidade. Em Gênesis 1:27 fala que a palavra que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, e que somos amados e redimidos por Jesus. Isso o Afonso leu em João 3,16, que eu só vou ler porque é um versículo que é muito importante, amados. E até a nossa catequese a gente conhece, né? Vamos todo mundo falar junto, só para também dar uma acordada. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, não é uma rejeição completa das coisas boas que Deus criou para que a gente pudesse desfrutar. Tem um grupo de pessoas, cara, que eles nem sabia disso, mas eles fazem tudo para não ter prazer na vida, né? E não é isso. Não é isso. Deus fez coisas boas para que nós pudéssemos usufruir. Isso lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4, fala assim: pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, mas nós não podemos nos dominar por nada aqui nessa terra. E depois, lá em 1 Coríntios 6,12, fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E queria deixar mais um testemunho aqui da minha vida, que foi no início da minha conversão. Eu já contei isso no grupo caseiro, perdão se eu vou repetir para alguns aqui, mas eu gostava muito de surfar antes de me converter. E isso, né, eu morava em Porto Alegre, só para explicar o contexto, eu morava em Porto Alegre não tem praia, e eu, até os meus 25 anos, nos meus 18, depois que eu tirei carteira, eu ia para a praia todo final de semana. Isso era 1 hora, mais ou menos, de Porto Alegre. E quando eu conheci Jesus na faculdade, eu continuei fazendo isso por um tempo. Eu me apaixonei por Jesus, mas eu não tinha ainda quando eu fui conhecendo ele, eu fui vendo que eu não estava junto com os irmãos. Os irmãos me chamavam, eu sempre dizia que ia para a praia, que eu estudava de manhã, trabalhava de tarde, à noite eu estudava de novo. Eu me achava no direito que eu tinha que ter um momento de lazer, né? Isso atrapalhava uma série de coisas na minha vida, mas por eu ter essa coisa tão latente
que eu já alimentei desde meus 15 anos de idade, mais ou menos. Foi algo difícil, mas chegou um tempo que o Senhor falou, isso aí está te atrapalhando, você não está vendo que isso aí está te atrapalhando? E não era algo ilícito surfar, não era pecado, mas atrapalhava aquilo que o Senhor queria fazer na minha vida por um tempo. E eu abri mão daquilo. Eu falei, eu não preciso mais surfar, isso não é mais importante na minha vida. Tomei a decisão e pensei, talvez eu nunca surfe mais. E isso passou o tempo, amados, e surgiu uma proposta para vir morar em Macaé. Terra de praia. A Praia do Pecado tinha onda. E Deus retornou, permitindo, se isso não vai tomar mais o teu coração, se isso não vai te impedir de estar com os irmãos, volta, não tem problema nenhum, desde que isso não atrapalhe a nossa vida. E hoje eu quase nem surfo mais também, eu estou na função mais de ensinar, o meu companheiro estava comigo ali também, o Marcelo, mas faz tempo. Depois que os filhos nasceram aí, a gente mudou a ideia, era levantar cedo. Mas assim, amados, o que eu quero mostrar é que o negar-se a si mesmo, amados, Deus está olhando, Ele sabe o que está no nosso coração, não tem ninguém que possa olhar isso com tanta clareza para descobrir o que atrapalha o teu relacionamento com Deus. E abra mão daquilo, amados. Eu nunca pensei, o meu desejo de pequenininho, quando eu comecei a surfar, era morar na praia. E depois que eu me converti, eu disse, acabou, esse sonho acabou, não existe mais. E o Senhor muda, Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Me deu uma esposa que tem uma casa na beira da praia. Olha que coisa. E eu já tinha desistido de surfar e tive que... Exatamente. Também. Deus também abriu essa porta para mim. E agora, amados, eu quero falar um pouquinho do que é negar-se a si mesmo, né? O negar-se a si mesmo, amados, significa que não temos mais os direitos. A gente já falou um pouquinho disso, né? Deus tem o direito sobre a minha vida. E Ele, o Cristo, aquele que morreu por mim, Ele decide as coisas na minha vida. Isso precisa estar bem claro todos os dias. A gente cantou uma frase que eu escrevi aqui, negar-se a si mesmo é tornar-se escravo de Cristo. Isso é negar-se a si mesmo. E um ponto que é importante, é voluntário, amados. Ele não vai nos obrigar. Ele não vai nos obrigar. Agora eu vou ter que... Ele não vai nos obrigar a fazer a vontade. A gente precisa decidir por Ele, por amor a Ele, como os irmãos estão falando aqui. Se eu não tiver o amor supremo a Ele, vai ser difícil eu cumprir com isso que Ele determinou. Então o negar-se a si mesmo, amados, está relacionado muito com a prioridade que tem no meu coração de atender a vontade, primeiro, de Deus, a segundo, estar atento ao meu irmão, ou o meu que está próximo de mim, e por fim, eu posso ver se eu posso atender a minha vontade. É sempre para nós é a última. Primeiro a vontade de Deus, segunda a vontade do meu próximo, e se aquilo que eu quiser fazer para mim, atender também, não for nada que ofenda ao Senhor, eu posso fazer por mim. E aí, amados, eu queria trazer também a questão, será que o Senhor negou-se a si mesmo também? Nós sabemos que o Senhor, tudo o que Ele falou, Ele cumpriu, não cumpriu? E tudo o que Ele pediu que nós fizéssemos, Ele também
fez. Então, lá em Mateus capítulo 26, verso 36 ao 39. Mateus, capítulo 26, 36 e 39. Eu estou um pouquinho mais lento aqui, só porque não tenho a projeção, né? Mateus 26, verso 36 a 39. São 3 versículos só. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Amém? Jesus ia morrer por nós, já sabia disso, e ele tomou a decisão aqui com essa frase: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa é uma oração que precisa estar todo dia, amados, no nosso coração. Todo dia eu preciso ler, ter isso no meu coração, que seja feita a vontade de Deus e não assim. Se assim desejar, que estivermos aqui na frente, que é o meu caso, ou qualquer questão de trabalho, com esposa, marido, nós precisamos ter isso no coração, né? E o Afonso também leu Isaías 53:7, que fala muito o que aconteceu com Jesus, a profecia, né, de ele estar na cruz, mas eu só queria ressaltar um tempinho, não vou ler rapidinho aqui, 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Esse não abriu a boca, amados, ele podia falar o que ele quisesse, ele não tinha culpa nenhuma, mas ele fechou a boca dele, ele abriu mão de todo, ele podia dizer: eu posso salvar vocês, mas ele não abriu a boca dele, porque é assim que foi a vontade de Deus Pai. E tem um texto da nossa catequese que também exemplifica, né, a negação de Jesus, que foi aí de tornou-se homem. Quem é que lembra? Filipenses 2, 5 a 8. Podemos falar juntos, já que é catequese, todos devemos saber, né? Vamos lá juntos, então? Tende em vós mesmo o entendimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, pois ele se devia ferrar, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, a semelhança humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. Aleluia. Então, amados, negar a si mesmo é entender que nenhum de nós é o centro do mundo. É viver primeiro para Deus e para o meu próximo. É deixar de viver para o nosso ego, para o nosso umbigo. E o negar-se a si mesmo, ele parece que é um caminho de limitação, né, amados? Parece que é uma coisa que eu vou ter que estar me privando toda hora, mas é o contrário, é um caminho que a gente se liberta das nossas mazelas, do nosso ego, né? É para a gente ser livre. Nada que Jesus propõe para nós é para nos prender, para nos deixar oprimido, preocupado. Se algo ruim, se tem algo ruim que sentimos por algo, né, antes de estar aqui na frente, precisa ser tirado, porque ele quer usar cada um de nós para fazer a vontade dele. Então, nós não precisamos viver preocupado conosco.
com as nossas coisas. E precisa haver uma renúncia interna nisso, né? Essa primeira parte do retiro está falando sobre isso. Tem que ser algo interno, esse negar a si mesmo está dentro do nosso coração, é algo que acontece interno, ninguém vai ficar apontando para a gente, dizendo as coisas que tu precisa se negar nisso, tu precisa se negar naquilo. A gente, como discipulador, às vezes ouve coisas, né? Mas entendo que também é um canal de voz para que a gente faça as coisas que agradam a Deus, né? E agora, amados, eu vou falar 5 práticas aqui que eu listei, que, assim, desenvolve mais essa área do negar-se a si mesmo, como parte prática, né? A primeira, amados, que eu listei aqui é devolver o mal com o bem. Isso está lá em Romanos 12, 21, fala assim, vou dar um tempinho para os amados abrir aí, se nem estão conseguindo ler, só no celular, né? Mas Romanos 12, 21 fala assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Na prática, eu vou já listar 5 aqui, se os irmãos querem anotar, eu vou para cada uma, né? A primeira é devolver o mal com o bem. A segunda é perdoar como Jesus. A terceira... Eu espero. Eu vou falar depois aí. Eu vou primeiro falar cada item, aí fica mais fácil, que aí quer anotar os versículos já. Tá? A primeira, amados, é devolver o mal com o bem. O Romanos 12, 21, que eu já li. Então, Romanos 21 fala que é sofrer o mal sem buscar vingança, assim como Cristo fez isso, né? E teve um momento da vida de Cristo aqui na Terra que ele fez isso muito claro. Que está em Lucas, capítulo 23, versículos 33 e 34. Lucas 33 fala assim, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. E, amados, Jesus na cruz, sofrendo, sentindo dores, ele conseguiu olhar para aqueles que estavam na volta dele e oferecer o perdão, pedir para que o Pai perdoasse. Quantas vezes a gente está acamado por alguma doença e a gente fica olhando só para nós, preocupado com a nossa saúde, com as coisas que estão ao nosso redor. E eu quero trazer isso porque Jesus podia ficar calado naquele momento, ele podia ficar numa situação neutra, que eu chamo, que é isso, que esse versículo que eu quero chamar a atenção. Às vezes, esse não devolver com mal, a gente acha que a gente fica quieto, não responder. Mas a palavra nos chama para a gente fazer o bem, não é? O bem não é ficar calado, é a gente tomar uma atitude para que aquela pessoa que fez mal, a gente fazer algo de bem para aquela pessoa. E que ferramenta que Deus nos deu para a gente ganhar vidas. Quantos testemunhos a gente ouve em todo lugar de irmãos que sofreram mal, fizeram o bem e aquela pessoa viu algo diferente nela e chamou atenção e desejou viver como ele. Então, quem é que não quer aqui, no caso, quando hoje a gente tem, apesar de haver alguns pecados, a gente às vezes pratica o mal para alguém, né? Jesus já ofereceu o perdão para aqueles que fazem mal. A gente está com esse coração de quando alguém faz um mal para nós, a gente oferece já o perdão de pronto atendimento. Isso tem tudo a ver com o negar-se a si mesmo.
E uma coisa um pouquinho prática em relação a esse vencer o bem, né? Os maridos, as esposas, no nosso falar, muitas vezes a gente fere o nosso cônjuge, né? Os nossos filhos também. E como é que tem sido a tua voz logo depois que a gente tem o sentimento, né, que ruim, que seja qualquer pessoa, né, em qualquer situação, né? A gente tem respondido com rispidez logo depois, ou a gente tem feito um bem para a pessoa que nos respondeu mal, né? Então, sobre vencer o mal, amados, eu só queria deixar que não é só deixar de fazer um mal para aquela pessoa. A gente precisa fazer o bem, mesmo a pessoa fazendo mal. Isso é uma ferramenta tremenda para que a gente possa ganhar vidas, né? O segundo é o perdoar como Jesus. Sabemos, amados, que tem muitas situações que nós temos dificuldade de perdoar. E se não passar por negar-se a si mesmo, a gente vai criando algo ruim no nosso coração quanto àquela pessoa ou quanto àquela situação. Mateus 6,14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. No 15 fala: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, liberar o perdão, amados, e evitar que a amargura cresça no nosso coração, passa pelo negar-se a si mesmo. Nós precisamos ter essa atitude rápida para que não crie nenhum tipo de amargura no nosso coração. Terceiro ponto, amados, dar graças em tudo. Quem é discípulo de Jesus sabe que muitas coisas boas acontecem, mas acontecem coisas ruins também. Não estamos livres disso. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A palavra fala em tudo, amados, tudo. Não é em algumas coisas, não é só o que dá certo, é em tudo. Então, amados, negar-se a si mesmo é aceitar as dificuldades que a gente tem, sem perder a alegria e a esperança, porque Deus está no controle da nossa vida e tem um controle sobre tudo e sobre todos. Não há nada que não passa pela permissão de Deus. Isso muitas vezes a gente esquece. E tudo que acontece com a nossa vida, o Senhor está de olho. Seja na parte interna do nosso coração, seja o que acontece na nossa volta. E quantas vezes, amados, a gente nos depara de reclamando e murmurando sobre muitas coisas. E eu queria contar um testemunho que eu vi com meus próprios olhos, que me chama muita atenção. Foi num velório. E esse velório foi da mãe do André Santos, aqui do Deco. E casualmente eu estava em Salvador, a mãe dele, os pais dele moravam lá. Ele estava lá também atendendo a mãe e ela veio a falecer. E durante o velório, amados, eu vi tristeza na família do Deco, no irmão dele, no Washington. Eu vi isso, mas eles estavam, em determinado momento, eles estavam tão alegres ali e dando graças primeiro porque ela tinha tomado a decisão por Jesus. E estava a igreja toda reunida ali,
louvando a Deus, mas com uma alegria que não era alegria porque ela estava assim, mas alegria porque houve salvação para ela, que teve alegria de conviver com ela, de ser edificada por ela. E isso, amados, eu sei que um velório é uma situação de perda ali, né? Mas ela, estando no Senhor e indo para um lugar melhor, sabemos que ela ficou liberta do pecado que tanto nos assedia. Ouvi alegria nos irmãos, dando graças a Deus ali por aquela situação que tinha acontecido. E foi tremendo, amados. Um louvor lindo de ouvir, vários irmãos abraçados. Me lembro muito do Washington com uma alegria quando ele estava louvando, mesmo sendo a mãe, o Deco também. Isso me chamou muito, mexeu muito comigo, né, desse versículo. Dar graças em tudo, não importa a circunstância. Não que não devemos chorar pelos aqueles que perderam, não foi isso, mas precisamos dar graças em tudo. Quarto ponto, amados, já tá acabando, é quarto e o quinto e eu encerro. Quarto, honrar as autoridades colocadas por Deus na nossa vida. Romanos 13, de 1 a 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Muito claro aqui, amados, que nós precisamos respeitar os que têm autoridade sobre nós, mesmo quando nós não concordamos, que tem a ver com negar-se a si mesmo. E eu queria reforçar aqui a honra, né, no âmbito familiar e da igreja, amados. Trazer algumas perguntinhas para que a gente possa pensar. Primeira pergunta para os homens. Vocês têm honrado aqueles que Deus tem colocado para cuidar da vida de vocês? Vocês têm buscado os conselhos que, às vezes, tememos de pedir para aqueles que cuidam da nossa vida, porque, às vezes, já sabemos que será contra aquilo que a gente quer? E agora para as esposas, vocês mulheres, né? Vocês têm honrado o marido que Deus deu para vocês, que ordenou autoridade sobre a vida de vocês? Os filhos têm honrado os pais? Os filhos são poucos que tem aqui, né? Mas a minha filha está ali. E eu até queria contar o testemunho pequenininho da Nina aqui, ela nem sabe disso. Essa camisa aqui, amados, foi ela que me deu. É a camisa que eu mais gosto. E ela me deu no dia do meu aniversário. Foi dia dos pais, desculpa. Foi no dia dos pais. E ela comprou com o dinheiro dela. Não foi com o dinheiro da mamãe, nem pediu. Com os lacinhos que ela vende para os irmãos aqui. E eu me lembro que ela, não sei quanto tempo tá, né, mas ela foi juntando dinheirinho, e não que fosse caro, mas tinha um valor dessa camisa. Foi no centro de Macaé que ela encontrou, e eu já vi ela se esforçando para honrar o pai dela.
Isso eu me emociono, porque são coisas muito pequenas. Uma camisa que ela quis botar no pai dela, e isso mostra o dinheirinho que ela guardava para ela comprar umas coisas para ela, ela comprou para mim. E isso para mim já mostra que tem algo sendo plantado no coraçãozinho dela, para que ela abra mão das coisas dela para honrar aquilo que Deus colocou de autoridade sobre a vida dela. Amém. E o último ponto, amados, para encerrar, é o orar e jejuar, amados. A palavra nos fala que a gente precisa orar sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses. E, amados, quantas vezes é uma luta parar a nossa mente, o nosso coração e parar para orar e se preocupar com tantas coisas. Se a gente ama o Senhor e não consegue ter tempo de orar, amados, tem algo errado. Não é possível. Deus nos deu 24 horas, 8 horas geralmente a gente dorme. Tem outras 16 e dentro dessas 16 a gente não consegue encontrar uma hora para orar. E o jejum também, amados. Quantas justificativas às vezes aparecem para que nós não jejuamos, façamos o jejum semanal. E o jejum é uma coisa mais prática da nossa carne do negar-se a si mesmo. Eu não vou me estender muito desse assunto do jejum, que vai vir coisa muito boa daqui a pouco para falar sobre esse assunto. Então, amados, são esses 5 pontos. Primeiro ponto, vencer o mal com o bem, perdoar como Jesus, dar graças em tudo, honrar as autoridades colocadas por Deus e orar e jejuar. Então, amados, se nós quisermos amar o nosso Senhor de forma suprema e seguir o nosso Rei, aquele que nos salvou, aquele que nos tirou das trevas, que disse para que a gente precisa se negar e nós nos esforçarmos para que diligentemente a gente possa cumprir toda a vontade de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo que habita em cada um de nós na igreja, amados. Nós vamos alegrar o Senhor, nós vamos declarar para todo esse mundo que nós amamos a Deus, que Ele é um Deus conhecido, que Ele faz milagres. A vida de cada um aqui é um milagre. E cada um tem um testemunho, às vezes a gente fica com medo de falar, né? O nosso testemunho de vida, amados, é a ferramenta que Deus deu só para ti, o testemunho é único. Não podemos fechar a nossa boca quanto à nossa proclamação. O negar-se a si mesmo, amados, quem morre de amores por sair falando de Jesus toda hora, todo tempo, é muito difícil. Mas nós precisamos, amados, tomar a nossa cruz, negar e demonstrar esse amor que Deus fez por nós, como o Afonso falou. Precisamos expressar isso todos os dias da nossa vida. Amém?